Olha como eu tô parecendo uma princesinha com a tiara que eu ganhei da minha amiga Fernanda. Vamos lá. Oi, minha gente. Eu sou Rafinha. Quem não conhece, quem não sabe do que se trata esse canal, olha aí o card. Primeiro vídeo que eu lancei aqui. Vocês vão entender um pouquinho. O primeiro vídeo bem caseiro. Eu gravava ainda na vertical, enfim. Mas eu deixei. Vamos dar uma conversada. Vamos dar uma conversada sobre um negócio que eu andei pensando. E eu falei, gente, acho que eu posso falar sobre isso no meu canal porque eu influencio muitas pessoas. Então, por que não conversar um pouquinho sobre isso? E agora que eu criei o motivo, a Rafinha, eu fico na dúvida se esse assunto é motivo ou é uma conversa. Eu esqueci de pensar nisso. Deixa eu pensar. Tenho que fazer barulhinho pra edição. Eu acho que vai ser um conversa. Conversa. Vamos pra vinhetinha. Enquanto roda a vinhetinha, curte, se inscreve, que eu sei que você já curtiu. Parará, parará. Vai. Gente, seguinte. Eu escrevi aqui no meu roteirinho, que agora eu faço roteiro, agora eu sou dessa. Cuidar de uma casa. Esse é o assunto desse vídeo. Sabe por quê? Já tá gravando? Já. Eu já te atrapalhei. Já. Ai, ela escreve. É o quê? Pra tu não esquecer. Não é nada. Ui, então pra que abriu? Porque eu queria ver sua cara. Me presta a tiara pra ficar Não, bonita. eu tô já gravando. Tu tá gravando com ela? Não. Então me dá outra aí. Não, com vergonha. Não é que você é chata. Nossa. Não gosto, me atrapalha. Agora eu perdi todo o raciocínio. Seguinte. Escrevi aqui no meu caderninho, que agora eu sou dessas. Faço o roteirinho. O assunto desse vídeo que a gente vai conversar hoje é sobre cuidar de uma casa. Porque eu percebo que a gente está criando uma geração, e na verdade nem é só essa geração, que é a geração da minha mãe também. Foi assim, eu não sei se foi só com a minha mãe, não sei se foi, né, uma falha da minha avó. De pessoas que não sabem fazer nada dentro de uma casa, gente. Isso é sério. Isso é essencial na vida de um ser humano. Como é que a pessoa cresce, se desenvolve, amadurece e não consegue cuidar de uma casa? E eu tô falando cuidar de uma casa mesmo, saber varrer, saber passar pano, saber lavar banheiro, saber lavar uma louça, lavar roupa, em tanque, em máquina de lavar, em deixar de molho, quais roupas que tem que lavar junto. Sério, cozinhar. Tem muitas pessoas que não sabem fazer isso. Eu acho isso um absurdo. E aí eu resolvi dar uma conversada porque eu sei que aqui no meu canal tem muita adolescente, tem muita criança, tem muitos pais. E eu resolvi conversar para ver se muda um pouquinho isso. E as pessoas acordem, porque é importante, é necessário, tinha que fazer parte das necessidades fisiológicas do ser humano. Saber cuidar de uma casa. É básico isso. E eu fico de cara, por que os pais não ensinam isso? Por que não estão ensinando isso? Os que não estão ensinando, tá, gente? Eu sei que tem uma galera que ensina. Mas, por exemplo, minha mãe não sabia cuidar de uma casa. E aí minha mãe engravidou de mim cedo, casou cedo e teve que se aprender a se virar. E aí quem ensinou ela? A sogra dela, que ela foi morar com a minha avó assim que ela casou com meu pai. Então ela teve que ralar para aprender algumas coisas. E precisava? Não precisava. Se minha avó tivesse ensinado ela desde o início. E essa questão de cuidar de uma casa, gente, não é só mulher que precisa saber. Homens também precisam saber cuidar de uma casa. E não é exploração infantil isso, não. Você ensinar seu filho. É claro que é preciso ensinar devagar, aos poucos, conforme a pessoa for crescendo. Por exemplo, enquanto é criança, tá brincando, acabou de brincar, vamos juntar os brinquedinhos. Faz a criança juntar os brinquedinhos para ela aprender a organizar. Tipo, tá arrumando a casa, vai lá limpar os seus brinquedos, vai limpar a sua bancada, coloca para limpar alguma coisinha. E aí, conforme a criança vai crescendo, vai colocando para fazer mais coisas. Quando vira uma adolescente, já dá para ajudar na cozinha, já dá para ir aprendendo a fazer comida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã.
E aí você cria seu filho sem ensinar nada disso. E se amanhã ele perde vocês, tudo? Fica sozinho. Ele vai saber se virar? Ele vai saber fritar um ovo? Ele vai saber que tem que lavar louça? Ele vai saber que tem que lavar roupa? Ele vai saber que tem que passar roupa? Se seu filho fica adolescente, quer fazer um intercâmbio, vai viajar sem vocês. E aí? Ele vai saber se virar? Organizar a roupa dele na mala? Saber o que é roupa suja? Saber o que tem que fazer com a roupa suja? Então, assim, esse vídeo é mais para alertar e para conscientizar que as crianças têm que ser ensinadas. E de acordo com cada faixa etária dela. Arrumar uma casa, ajudar a mãe. É claro que ninguém quer virar uma dona de casa a vida inteira, né? A gente quer poder trabalhar, ter dinheiro, para poder pagar faxineiro, para poder pagar essas empresas que vão lá e arrumam sua casa. Porque é um servicinho chato, mas é um servicinho que a gente precisa saber fazer. E eu ajudo aqui em casa. Eu sei fazer bastante coisas, mas tem coisas que eu só aprendi depois de velha e porque eu fui atrás de saber. Por exemplo, quando minha mãe caiu agora, que a gente ficou cuidando das coisas da casa, a gente se viu na situação tipo de pano de prato lava junto com toalha? Eu posso lavar o que junto com toalha e pano de prato? O tapete do banheiro eu posso lavar junto com o tapete com pano de chão? Eu já velha. E outra coisa que eu aprendi também, velho. Minha mãe e meu pai... Velha que eu falo é já adulta, tá, minha gente? Adulta. Meu pai e minha mãe viajaram, ficou eu e meu irmão. Foi coisa de final de semana. Eles viajaram tipo uma quinta e voltaram domingo. O mesmo pano de prato que minha mãe tinha deixado na quinta estava no domingo. E a gente lavou louça, a gente cuidou da cozinha. Só que a gente não trocou pano de prato, porque a gente não sabia. Nossa, minha mãe pagou um sapo. E hoje eu penso... Que engraçado. Ela pagou, sabe por quê? Porque se ela não me ensinou isso, ela não ensinou pro meu irmão isso, mas ela disse que isso era óbvio, que pano de prato se troca todo dia. Mas pra gente não era óbvio, colocava ali, ó, um negocinho que fica pendurado, ele ia secar, depois de secar, outra louça, ele colocava pendurado, ele ia... Mas enfim, foi uma coisa que a gente aprendeu já depois de muito. E na minha cabeça, a pessoa tem que chegar na fase adulta, já sabendo cuidar de uma casa, de tudo que envolve uma casa. Tanto homem quanto mulher. Isso não é serviço de mulher. Não ensine seu filho que isso é serviço de mulher. Não dê tudo de bandeja pro seu filho, que ele vai achar que toda mulher tem que lavar a roupa dele, tem que não sei o que dele. Ele tem que aprender a fazer. E pode ser que seu filho, que eu vou falar direto pra quem tem homem, que a tendência é não ensinar os homens a fazer isso. E aí pode ser que seu filho case com a menina que não sabe fazer nada. E aí? Se ele soubesse, ele já ia ensinar ela. Ah, não. Que foi? É o quê, mãe? Tu botou tanta água lá naquela planta que a água tá escorrendo por debaixo. E precisava vir falar isso agora? Nossa. E aí esqueci o que eu tava falando. Aqui, cortou meu raciocínio, eu tive que parar o vídeo. Assistir pra ver o que eu tava falando pra eu poder voltar. Tá. E aí, eu tava falando do caso dos homens. Então, vocês entenderam por que é importante todo mundo saber fazer as coisas de casa? E uma coisa que eu vou falar aqui, que era até pra eu ter falado, mas eu não falei antes, é pano de chão, gente. Pano de chão, ele não tem que ser podre, não. Nem pano de pia. Tem uns panos de pia de umas casas que fede. Não tem que ser assim, não, gente. Pelo amor de Deus, se o pano da sua casa feder, você já joga ele fora e já pega um outro. Tem que lavar todo dia, colocar pra secar. Se ficar ali embolado ali na pia depois que secou a pia e deixar ali embolado, vai ficar fedendo. Então tem que estender. Pano de chão. Os daqui de casa são tudo branco. Tem uns que estão amarelados, mas não é aquela coisa podre. Tem pano de chão da casa de algumas pessoas que é podre. Fede. Daqui de casa não. Daqui de casa são tudo, ó, clarinho. Se tiver alguns encardidos, são poucos, mas minha mãe logo troca. É lavado em máquina de lavar mesmo, pra ficar bem limpinho. Porque, não sei o que algumas pessoas fazem não. Vai ver, essas pessoas também nem foram ensinadas. Por isso que são assim. Entendeu? Então, se você que me assiste
Se você tem 10, 11 anos, o que você faz para ajudar a sua mãe? Você já sabe lavar uma louça? Você varre casa? Você precisa aprender essas coisas para o seu futuro. Pode ser que um dia você vai morar sozinha. E aí? O que você vai fazer? Né? Você precisa saber. Então, se sua mãe não tem esse costume de te ensinar, peça para ela te ensinar. Ou então veja ela fazendo e ajude. Porque é sério, gente. Isso é necessidade básica. Tinha que ser necessidade básica do ser humano. Do ser humano. Homem e mulher, todo mundo tem que aprender a cuidar de uma casa toda. Minha avó, a mãe do meu pai, ela teve 3 homens. E todos eles sabem cuidar de uma casa. Meu pai sabe lavar banheiro, meu pai sabe arrumar a casa, meu pai sabe fazer comida. Tá certo que hoje em dia ele não faz tanto, né? Mas ele lava uma louça, ele faz a comida, lava banheiro, ele diz que já lavou demais. Não aguenta mais. Mas enfim, ele sabe. Se ele ficar sozinho no mundo, na casa, ele vai saber. Eu e minha mãe vai pra chácara da minha avó, passa os dias lá. Fica ele e meu irmão, eles se viram aqui. Então, assim, é preciso saber, tá? Se você não sabe, você começa a se interessar, porque você precisa chegar na fase adulta já sabendo tudo isso. É importante demais, é sobrevivência, é questão de sobrevivência isso. Então, comenta aqui embaixo. Se você é mãe, comenta se você já ensina seu filho. Claro que respeitando cada fase da vida dele, não vamos explorar a criança, né, minha gente? E se você é alguma criança, algum adolescente, jovem, comenta aí também o que você já sabe fazer. E o que você não sabe, você vai prometer pra Rafinha aqui que você vai começar a se interessar por isso. Porque você precisa chegar na fase adulta sabendo cuidar de uma casa. Beleza? Então foi isso, gente. Eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria falar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Não, faltou nada não. É isso. Esse foi mais um Conversa Rafinha. Pra vocês se conscientizarem. Vamos saber cuidar de uma casa. Beijo.